Artigo 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento, assinada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do artigo 513 e a obriga aos deveres do artigo 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. Artigo 521. São condições para funcionamento do sindicato. Alínea A. Proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato. Alínea B. Proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior. Alínea C. Gratuidade do exercício dos cargos eletivos. Alínea D. Proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no artigo 511, inclusive as de caráter político partidário. Alínea E. Proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede à entidade de índole político-partidária. Parágrafo único. Quando para o exercício de mandato tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação, nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva. Seção 3. Da administração do sindicato. Artigo 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de 7 e no mínimo de 3 membros e de um conselho fiscal, composto de 3 membros eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. A diretoria elegerá, dentre os membros do presidente do sindicato. Parágrafo 2º. A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Parágrafo 3º. Constituirão atribuição exclusiva da diretoria do sindicato e dos delegados sindicais a que se refere o artigo 523, a representação e a defesa dos interesses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo o mandatário, com poderes outorgados por procuração da diretoria ou associado investido em representação prevista em lei. Artigo 523. Os delegados sindicais destinados à direção das delegacias ou seções instituídas na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 517 serão designados pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspondente delegacia. Artigo 524. Serão sempre tomadas por escrutínio secreto, na forma estatutária, as deliberações da Assembleia Geral, concernentes aos seguintes assuntos. Alínea A. Eleição de associado para representação da respectiva categoria prevista em lei. Alínea B. Tomada e aprovação de contas da diretoria. Alínea C. Aplicação do patrimônio. Alínea D. Julgamentos dos atos da diretoria relativos a penalidades impostas a associados. Alínea E.
pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho, neste caso, as deliberações da Assembleia Geral, só serão consideradas válidas quando ela tiver sido especialmente convocada para esse fim, de acordo com as disposições dos estatutos da entidade sindical. O quórum para a validade da Assembleia será de metade mais um dos associados quites, não obtido esse quórum em primeira convocação, reunir-se-á a Assembleia em segunda convocação, com os presentes considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos. Parágrafo 1º. A eleição dos cargos de diretoria e conselho fiscal será realizada por escrutínio secreto durante 6 horas contínuas, pelo menos na sede do sindicato, na de suas delegacias e seções, e nos principais locais de trabalho, onde funcionarão as mesas coletoras designadas pelos delegados regionais do trabalho. Parágrafo 2º. Concomitantemente ao término do prazo estipulado para a votação, instalar-se-á em Assembleia Eleitoral pública e permanente na sede do sindicato a mesa apuradora, para a qual serão enviadas imediatamente pelos presidentes das mesas coletoras as urnas receptoras e as atas respectivas. Será facultada a designação de mesa apuradora supletiva sempre que as peculiaridades ou conveniências do pleito a exigirem. Parágrafo 3º. A mesa apuradora será presidida por membro do Ministério Público do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designado pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho ou procuradorias ou procuradores regionais. Parágrafo 4º. O pleito só será válido na hipótese de participarem da votação mais de 2/3 dos associados, com capacidade para votar. Não obtido esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro de 15 dias, a qual terá validade se nela tomarem parte mais de 50% dos referidos associados. Na hipótese de não ter sido alcançado na segunda votação o coeficiente exigido, será realizado o terceiro e último pleito, cuja validade dependerá do voto de mais de 40% dos aludidos associados, proclamando o presidente da mesa apuradora, em qualquer dessas hipóteses, os eleitos, os quais serão empossados automaticamente na data do término do mandato expirante, não tendo efeito suspensivo os protestos ou recursos oferecidos na conformidade da lei. Parágrafo 5º. Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio declarará a vacância da administração a partir do término do mandato dos membros em exercício e designará administrador para o sindicato, realizando-se novas eleições dentro de 6 meses. Artigo 525. É vedada a pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao sindicato qualquer interferência na sua administração ou nos seus serviços. Parágrafo único. Estão incluídos dessa proibição, alínea A, os delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, especialmente designados pelo ministro ou por quem o represente. Alínea B, os que, como empregados, exerçam cargos no sindicato, mediante autorização da Assembleia Geral. Artigo 526. Os empregados do sindicato serão nomeados pela diretoria respectiva ad referendo da Assembleia Geral, não podendo recair tal nomeação nos que estiverem nas condições
previstas nos itens 2, 4, 5, 6 e 7 e 8 do artigo 530, e na hipótese de o nomeador haver sido dirigente sindical, também nas do item 1 do mesmo artigo. Parágrafo 2º. Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção do trabalho e de previdência social, inclusive o direito de associação em sindicato.